Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Bom, pessoal, na aula de hoje nós iremos falar aí sobre busca em largura, tá bom? Então deixa eu até anotar aqui, busca em largura. Ou também, né, conhecida como BFS, que é Breadth First Search. Bom, BFS é a abreviação do termo em inglês, né? Breadth First Search, tá bom? Bom, a busca em largura, como nós iremos ver na aula de hoje, ela permite aí, deixa eu colocar aqui então, ela permite encontrar o caminho mínimo. O caminho mínimo, perfeito? O caminho mínimo de um vértice de origem, né? Ou um fonte, o source, né? De origem para todos os outros vértices. Todos os outros vértices do grafo, perfeito? Bom, essa é a definição aí da busca em largura, né? Então, o que seria aí, a princípio, né? Caminhos, ou caminho mínimo, né? O caminho mínimo, pessoal, eu vou até comentar aqui também, o caminho mínimo de S, né? Ou seja, do nosso source ou da origem, né? A um vértice qualquer, a um vértice V, tá bom? Em G, né? Considerando um grafo G, é um caminho que contém o menor número de arestas. Então, essa é a definição aí de caminho mínimo. Perfeito? Então, aqui, pessoal, ficou errado, não precisa nem ter vértice aqui não, tá? É de S a V, tá bom? Perfeito? Pode colocar direto aqui. O algoritmo, né, ele vai calcular, então, para nós, a distância, né? Ou seja, o menor número de arestas de S para todos os outros vértices do grafo, né? Então, a ideia é a seguinte, né? Deixa eu só colocar aqui, então, as definições aqui. E aí, logo nós iremos ver um exemplo do funcionamento aí da busca em largura. Bom, o algoritmo ele calcula aí a distância né? Ou seja, o menor número de arestas, né? Considerando aqui o menor número de arestas, né? Definição do caminho mínimo, né? Menor número de arestas, perfeito? De S para todos os outros vértices do grafo. Os outros vértices do grafo. Perfeito? Bom, além disso, pessoal, deixa eu colocar aqui também, além disso, o algoritmo ele produz aí, nós vamos ver, né, no exemplo, que o algoritmo
ele produz uma árvore de busca em largura, uma árvore de busca em largura com raiz S que contém todos os vértices. Todos os vértices na verdade aí todos os outros vértices, né? Deixa eu colocar aqui todos os outros vértices que podem ser alcançados a partir da origem S. Perfeito? Bom, a ideia que nós vamos ver, né, que o algoritmo descobre todos os vértices, descobre aí todos os vértices, a distância K, de S, perfeito? Antes de descobrir quaisquer, pessoal, eu estou digitando aqui, estou escrevendo aqui mais rápido para poder adiantar aí o exemplo para vocês poderem entender melhor, tá bom? Então, antes de descobrir quaisquer vértices à distância K mais 1. Perfeito? Então, essa é a parte que eu queria comentar aí com vocês, né? Então, agora nós iremos ver aí um exemplo do funcionamento aí da busca em largura, perfeito? Então, deixa eu comentar com vocês aí essa questão, deixa eu pegar uma outra folha em branco aqui, né? Essa parte aí, né, de K e K mais 1, né? Que é o seguinte, deixa eu só, até o exemplo que eu vou usar aí com vocês vai ser esse grafo aqui, como nós vamos ver aí. O que acontece? A ideia dele, vou explicar aqui inicialmente a ideia dele antes de fazer um teste de mesa aí com vocês, tá bom? Então, o que acontece? A ideia é que eu descubra aí a distância de um vértice de origem, né? No nosso caso aqui, eu vou dar de exemplo aqui o vértice A, né? Então, ele será o nosso vértice S. Então, a partir desse vértice S, eu consigo aí descobrir a menor distância desse vértice para todos os outros vértices do nosso grafo, tá bom? Ou seja, então, eu quero a menor distância, né, de um vértice para todos os outros, né? Então, para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer para o nível, né, K, né, ou seja, para todos os seus vizinhos, né, ou vértices adjacentes imediatos e os logos os em seguida, né? Os subsequentes aqui, né? Então, ou seja, os próximos dos próximos, né? Então, seria o quê? Os nível K, né? Que são os primeiros níveis aqui, seria o nível K e os nível K mais 1, tá bom? Então, a ideia é justamente essa, que eu vá descobrindo aí a menor distância, né? Considerando aí a menor distância 1, né? Depois a distância 2, a distância 3 e assim por diante. Perfeito? Então, essa é a ideia aí do algoritmo de busca em largura. Bom, agora então nós vamos executar aí, né,
o algoritmo para vocês poderem entender como é que é o funcionamento, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. O algoritmo ficou um pouco grande, já até deixei ele pronto aqui para poder facilitar aí para nós, perfeito? Então eu já deixei ele meio que preparado aí para poder explicar aí para vocês, tá bom? Então vocês podem ver aqui o seguinte, né? Eu tenho aí a busca, né? E aí o que acontece? Deixa eu ir fazendo aqui o teste de mesa do lado para vocês poderem ir acompanhando aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês irem acompanhando aí. Bom, deixa eu dobrar aqui a folha para poder fazer aqui no grafo, perfeito? O teste de mesa aí com vocês, tá bom? Então eu vou ir deslocando aqui para poder facilitar aqui para nós. Bom, eu tenho aí então o seguinte grafo, deixa eu fazer o grafo aqui, né? A ideia é que eu tenho aqui o A, o B, o C e o D aqui, perfeito? Bom, tem aqui então, aqui o outro, o E e o F aqui, perfeito? Bom, tem aqui o nosso grafo, né? Deixa eu até fazer ele aqui porque ele ficou muito próximo aqui, para não ficar muito junto, tá? Vou fazer novamente aqui porque ficou muito próximo aqui, senão não vai sobrar um espaço aí para executar aqui o teste de mesa, né? Deixa eu fazer mais separado aqui, para poder sobrar um espaço maior aí, tá bom, pessoal? C e aqui um D aqui, perfeito. Aqui eu tenho um E um F aqui, perfeito? Então, vamos lá, pessoal, vamos executar aqui o algoritmo, né? Bom, para cada vértice U, né, ou seja, para cada vértice pertencente ao nosso conjunto de vértices do nosso grafo, né? Então essa daqui é a representação do conjunto de vértices do nosso grafo, menos a origem, né, o source, tá bom? Ou a fonte, né? Aí eu vou fazer o seguinte, para cada vértice eu vou colorir ele de branco, né? Que seria aí basicamente os vértices ainda não encontrados, né? Ou seja, os vértices ainda não visitados, e nós vamos colorir aí com cinza, né? Os vértices descobertos, né? Ou seja, que estão sendo visitados, e os vértices coloridos na cor preta, né? Conforme nós vamos ver aqui, ele é colorido aí também na cor preta, para poder indicar aí que a gente terminou aí a execução, né, naquele vértice, perfeito? Então, para cada vértice, deixa eu começar aqui com vocês do início, né? Para cada vértice eu vou fazer o seguinte, né? Esse U.cor, U.d, U.pi, né, são atributos aí do grafo, né? Então, ou seja, referente associados a um vértice, né? Então, eu tenho aí os atributos, tá bom? Do meu grafo, né? Que são a cor, o D, que é a distância, e o pi, né? Então, inicialmente, eu vou chamar o A aqui de vértice de origem, né? Vou chamar ele de S. Então, ele vai ser aí o nosso source, né? Então, vou chamar aqui de S, para lembrar que é source, perfeito? De origem. E aí eu vou fazer o seguinte, o .cor, ele vai ser branco, né? Então, eu já vou colorir aqui de branco, tá bom, pessoal? E o .d, ele vai ser o que? 0. E aí eu vou colocar aqui o .pi, que é o predecessor, né? Ou o pai dele, é null, tá bom? Porque ele não tem nenhum vértice antecessor a ele. Lembrando aí, pessoal, que eu estou fazendo aqui no exemplo, né? Mas a busca em largura, tanto a busca em largura quanto a busca em profundidade, que nós iremos trabalhar aí na nossa próxima videoaula, elas podem ser usadas aí tanto para grafos direcionados quanto não direcionados, tá bom? Mas é importante destacar aqui que neste exemplo nós iremos usar aqui um grafo não direcionado, perfeito? E a ideia é que a gente utilize aí grafos não ponderados. Então, a ideia é que cada aresta aqui tenha peso 1, perfeito? Conseguem me entender? Então, é isso aí, pessoal. Tenho aqui, então, o source, colori ele de branco, então ele já está aqui em branco, perfeito? E o predecessor dele é null, perfeito? Então, a distância dele é infinito,
tá bom? Então, eu não vou trabalhar aqui com a distância, vou manter aqui infinito, né, a distância dele, infinito. Bom, faço aqui o fim do for, e aí eu faço s.cor, né, ou seja, o source, a cor dele passa a ser cinza, né, ou seja, porque ele foi descoberto logo no início do procedimento. Então, vou colori-lo aqui com a cor cinza, perfeito? S.D recebe null, né, que eu já tinha colocado aqui, e a nossa fila, né, esse key aqui, nada mais é do que uma fila do tipo FIFO, né, first in, first out, né, então, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, tá bom? Então, essa fila aqui, pessoal, vai ser correspondente aí aos nossos vértices cinzas, né, ou seja, os vértices que estão sendo visitados, perfeito? Então, ou seja, os vértices descobertos, tá bom? Que dá na mesma. Eu tenho aqui, então, enfileirar, né? Eu vou colocar aqui na nossa fila, né? O Q, eu vou colocar aqui o S, tá bom? Ou melhor, o A, né? Que é o origem aí, perfeito? Então, eu vou colocar o A aqui, enfileirei o A, enfileirei o A, perfeito? Então, a ideia desse enquanto aqui, né, vocês vão ver que enquanto houver vértices cinzas, né, cuja lista de adjacência não foram totalmente examinadas, né, lembrando que o Q é a nossa fila, né, de vértices que estão sendo visitados, e ainda vou ter uma lista de adjacência que é esse ADJU aqui, perfeito? Então, enquanto houver vértices cinzas cuja lista de adjacências não foram totalmente examinadas, aí eu vou fazer o que? Esse while, eu vou executar esse laço aqui. Então, vou lá. O desenfileirar que, né? Ou seja, vou desenfileirar aqui o elemento de que, né? Então, ou seja, comparando aqui que o while, né? Levando em consideração que o while aqui considera que a fila é diferente de vazia, né? Ou seja, ela não está vazia, perfeito? Então, se a fila não está vazia, claro que não, porque tem um elemento A aqui, vou desenfileirar o A, perfeito? E aí eu faço for para cada vértice V adjacente do vértice A, né? Que é o vértice que eu estou considerando, levando em consideração agora no momento, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir aí, né? Ou seja, vou verificar para cada vértice adjacente, né? Lembrando aí que a lista de adjacência ela contém os vértices adjacentes de cada vértice que eu estiver analisando no momento, né? No caso aqui, como a gente está analisando o A, e os vértices adjacentes dele quais são? B, C e D, né? Então, aqui a lista de adjacências vai ter o quê? B, C e D, aqui no ADJU, tá bom? Então, B, C e D. Então, eu verifico aqui, né? Se tem vértices para serem descobertos, né? Ou seja, vértices que estão coloridos na cor branca. Então, quais são os vértices coloridos na cor branca adjacente de A? Tem o B, C e D. Então, ele vai fazer isso para cada um desses vértices adjacentes, né? Então, V.cor, né? Ou seja, o B, né? Agora, estou considerando o B. O B, que é o próximo da lista de adjacente, é branco? É branco. Então, eu vou colori-lo de quê? De cinza. Então, vou colori-lo de cinza, né? Lembrando aí, pessoal, que faltou uma coisa, né? Eu não fiz aqui a inicialização para cada um, acabei me esquecendo aqui de falar a inicialização de cada um dos vértices, né? Então, a princípio, o que acontece? Aqui vai estar da seguinte forma, né? Vai estar como branco, né? A distância aqui como infinito, né? E aqui como null, perfeito? Todos eles, que eu acabei esquecendo aqui de fazer o for aqui no início, tá bom? Na inicialização. Então, aqui vai estar, era para estar todos assim, ó. Perfeito? Acabei me esquecendo aqui. Né? Então, todos estão com a distância infinita e null, né? Da inicialização lá em cima, perfeito? Então, só um detalhe aí. Né? Então, eu vou descobrir aqui um novo vértice, né? Então, ou seja, continuando aí. V.cor é branco, né, que é um adjacente de A, e o vértice B aqui, a cor dele é branca, né, então eu vou colori-lo aí como cinza, colorir como cinza, perfeito?
E o v.d vai receber a distância do vértice anterior, né? Ou seja, do U, né? Que é o A, mais 1. Então, qual que é a distância do A? É 0. Mais 1 é 1. Então, eu vou até apagar aqui. Vou até apagar aqui a distância dele. E vou colocar o quê? 1. Perfeito? Vou colocar 1. E o predecessor, né, ou o pai desse vértice B é o U. Então, passa a ser o quê? Em vez de nulo, passa a ser o A. Perfeito? Então, assim que vai funcionar aqui, vai ser o A. Nesse ponto, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Ou seja, esse vértice B, né, ele está à distância 1 de A, perfeito? Ou seja, eu chego no vértice B através do vértice A com a distância 1, perfeito? Então, é isso que eu quero dizer aqui nesse ponto. Então, vamos lá, dando continuidade aí. Ele vai fazer isso aqui para todos os vértices, né? Ele vai pegar aqui o próximo, né? Que é adjacente do vértice A. V.cor igual a branco. É branco, então C é branco. Tem mais um aqui, mais um vértice em branco. Faço V.cor igual a cinza. Vou colorir aqui de cinza e vou fazer a mesma coisa. Então, V.d passa a ser o U.d, né? Que a distância aqui é 0, mais 1. Então, passa a ser 1 aqui. E o predecessor é o A, perfeito? Então, vai ficar aqui 1 e A. E da mesma forma, vai fazer aqui para o D. Vai ficar 1 e A, perfeito? Bom, nesse momento, pessoal, vai ficar aqui 1 e A, perfeito? Nesse momento, né, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ter mais nenhum vértice adjacente a A, perfeito? Aí eu termino esse for, ok? Termino esse for e aí vou colorir o quê? O U.cor de preto. Né? Então, eu passo a colorir aí o vértice A, né? Vou colorir ele aqui de preto agora. Perfeito? Então, o vértice A, ele passa a ser preto. Perfeito? Quer dizer que agora eu não vou mais verificá-lo novamente, tá bom? Ou seja, encerrei aqui a execução aqui referente ao vértice A. Agora, o que vai acontecer? Eu volto no while, né? O que acontece? Lembrando aí que eu acabei me esquecendo aqui de enfileirar aqui os vértices B, C e D, tá bom, pessoal? Acabei me esquecendo aqui também, né? Tem aqui a parte do enfileiramento, né? Então, toda vez que eu vou colorir um vértice de cinza, eu enfileiro ele, tá bom? Toda vez que eu colorir um vértice de cinza, eu vou enfileirar ele. E outra coisa, toda vez que eu desenfileirar um vértice, lá no final, eu vou colorir ele de preto, tá bom? Sempre, né? Então, acaba que se eu desenfileirei o vértice, eu vou, consequentemente, colori-lo aí no final como um preto, perfeito? Então, vamos lá. Dando continuidade aí. A lista ainda não está vazia. Qual que é o próximo aqui? É o B. Vou desenfileirar o B. Perfeito? Vou desenfileirar o B. E agora, vou verificar quais as adjacentes de B. Então, eu tenho o quê? O vértice E, né? Então, vamos lá. O vértice E, V.cor, né? O referente ao vértice E. O que acontece? É igual a branco, né? Então, eu vou colorir-lo aí de cinza. Perfeito? Vou colorir-lo de cinza. Vou colorir de cinza. E V.D, né, a distância de U, que é 1, né, mais 1. Então, passa a ser 2. Passa a ser 2. E o predecessor, o pai de E, passa a ser quem? O B. Perfeito? Então, vamos lá. E aqui, o que acontece? Eu tenho mais algum adjacente de B? Não. Então, encerro aqui a execução do for, tá bom? E aí, vou colorir quem? O B de preto. Perfeito? Vou colorir o B de preto aí. Pronto. Encerrei aqui a execução do B. E, para isso, né, eu tinha que ter enfileirado aí o quem? O E, né, que eu acabei me esquecendo aqui, né? Então, tem que enfileirar o E aí. Pronto. Qual que é o próximo, então? É o C, né? Vou desenfileirar o C. Desenfileiro aqui o C. E aí, vamos lá.
para cada adjacente de C, né? No caso só tem o F, verifico aí a cor dele se é branca, né? Estou descobrindo aqui um novo vértice. Então, o que acontece? Vou colori-lo aí de cinza, ou seja, eu estou visitando esse vértice, né? E aí eu faço a mesma coisa. A distância dele é o quê? É a distância do vértice de origem, lá, o U, né? Que é o referente ao C. E aí eu faço mais um. É a distância 1 mais 1, que é 2. Qual que é o vértice predecessor? Passa a ser o C, tá bom? Então, a distância que eu tenho aí de A para F, por exemplo, né, é 2 passando pelo C, perfeito? É isso que eu quero dizer aqui, nesse ponto. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, tá bom? Então, fiz aqui, enfileiro quem? O F agora. Enfileirei o F, né? E aí, vou colorir aí, desculpem, vou colorir aí o D, perfeito? O C, desculpa, pessoal, o C aqui, ó. Vou colorir o C de preto. Porque aqui, ó, indica que terminou de ler os vértices adjacentes, né? Quando eu termino de ler os vértices adjacentes, eu vou colori-lo de preto. Isso é um indicativo aí, tá bom? Beleza. Qual que é o próximo da fila, né? A fila ainda não está vazia. Então, desenfilero o quê? O próximo, que é o D. Desenfilerei o D. O D, ele não tem vértices adjacentes. Então, como ele não tem esse vértice adjacentes, eu não vou executar esse for aqui e já vou colori-lo como preto. Perfeito, pessoal? Já vou colori-lo como preto aí. Então, vou para o A aqui novamente. Desenfilera aqui. Vou desenfilerar o E. O E possui vértices adjacentes? Não possui. Então, eu já vou logo colorindo ele como cor preta. Perfeito? E aí, mesma coisa. A fila ainda não está vazia, desenfilero o F. O F não tem vértices adjacentes, eu já vou colori-lo como preto. Perfeito? Então, assim que vai funcionar aí a busca em largura. Perfeito, pessoal? Bom, agora nós precisamos fazer aí uma análise, né? Antes de eu comentar aí da análise, né? Acaba que, não sei se ficou fraco aqui, né, pessoal? É 1 para A. Então, a distância aqui que eu tenho dos vértices B, C e D, né? Referente à origem, né? É a distância 1, né? Então, e aqui eu tenho o quê? A distância 2 e a distância 2 aqui para E e F. Perfeito? Passando por B e passando por C. Então, eu tenho a distância mínima, né? De um vértice S para todos os outros para todos os outros vértices do meu grafo. Perfeito? A menor distância de um vértice para todos os outros. Então, eu tenho um caminho mínimo aí da minha origem para todos os outros vértices do meu grafo. Perfeito? E também armazena aqui os predecessores. Tá bom? Bom, perfeito, pessoal. Não sei se vocês estão lembrados aí que eu comentei lá nos nossos videoaulas anteriores, né? Eu comentei lá da lista de adjacência, né? Só que eu não falei do comprimento, né? O comprimento aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Quando eu não tiver um grafo, quando eu tiver um grafo não direcionado, né? O comprimento dele, ele vai ser no máximo 2 vezes o quê? A quantidade de arestas que eu tenho no meu grafo. Perfeito? Por quê? Eu tenho que representar, lembrando que aqui o 1 é como se fosse o meu A, o 2 como se fosse o meu B, o 3 como se fosse o C e o 4 como se fosse o D. Como eu tenho que representar tanto a ida quanto a volta, né, de A para B, de B para A, ou seja, eu tenho que representar aqui, ó, de A para B, né, e de B para A, tá bom? Então, acaba que o comprimento desse grafo, né, ele é igual a 2 vezes E. Já no direcionado, o comprimento máximo desse grafo é o quê? É apenas a quantidade de arestas que eu tenho, né? Então, porque aqui eu só preciso representar o quê? Somente a ida ou a volta, né? Tá bom? Então, aqui como no caso só tem exemplo de ida, né? Só representei as idas aqui. Lembrando que aqui também é A, B, C e D, né? Então, de A para B, não preciso fazer a volta de B para A. Não preciso representar. Então, o comprimento é dado por essas expressões aqui. Perfeito? Só para comentar aí com vocês, porque eu vou precisar
usar esse conceito de comprimento para poder explicar aí a parte da complexidade do código, né? Então, pessoal, deixa eu só comentar aqui com vocês, né? Comprimento máximo aí, né? Como eu já falei, né? Então, o que acontece? Eu tenho aí que esse meu for aqui, né? Mais essa parte da inicialização do meu vértice aqui, do vértice de origem e da fila, né? Isso aqui tudo, né? Esses dois aqui são o quê? O de V, perfeito? Tanto essa parte quanto a inicialização aqui. Isso aqui tudo é O de V, tá bom? Porque eu vou fazer isso aqui para cada vértice, né? Incluindo aí a origem, perfeito? E a inicialização aqui também da nossa fila, né? Ao passo que aqui no processo de enfileirar e desenfileirar, né? Ou seja, eu apenas enfileiro e desenfileiro um vértice por vez, perfeito? Então, eu vou fazer isso para cada vértice, né? O processo de enfileirar e desenfileirar, ele é O de 1. Só que como eu faço isso para cada vértice, não sei se vocês conseguem me entender. Então, como eu vou fazer o processo de enfileirar e desenfileirar apenas uma única vez para cada vértice, ele vai ser o quê? O de V. Tanto o enfileirar quanto o desenfileirar. Então, esse cara aqui, ele é O de V também, tá bom? Esse aqui também é O de V, perfeito? Então, e para cada vértice aqui, V, né? Ou seja, para cada vértice adjacente, né? Eu tenho que fazer isso aí, lembrando aí que o comprimento, né? Máximo aí da minha lista de adjacência, né? Lembrando aqui, é o que? Ele é 2 vezes E, né? Então, deixa eu colocar aqui do lado, aqui ele é 2 vezes E, comprimento, ou seja, o tamanho da quantidade de arestas aí do meu grafo, né? Então, acaba que esse for aqui, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser, pode ser executado aí no máximo, né? 2 vezes E, praticamente, né? Então, ele é O de E também, perfeito? Ou seja, pessoal, é ED, tá bom? De aresta, e vértice é de V de vértices, tá bom? Então, acaba que eu tenho aqui 2 vezes E, né? Esse aqui 2 vezes E acaba que é O de E, tá bom, pessoal? Posso ignorar o 2 aqui, ele acaba sendo O de E. Então, o que acontece, né? O custo computacional do algoritmo de busca em largura, né? Ele vai ser aí, o custo computacional referente ao tempo de execução do busca em largura, ele vai ser o total dele somando isso tudo, né? Ele vai ser O de V mais E, tá bom, pessoal? Por quê? Porque eu verifico aqui também, né, o processo aqui de descobrir, né? Ou seja, eu faço a iteração aqui, mas apenas uma única vez para cada vértice, né? Ou seja, eu verifico a lista de adjacência de um vértice, né? Apenas uma única vez, né? Para o A eu fiz uma única vez, para o B eu fiz uma única vez, né? Então, ou seja, eu verifico a lista de adjacência de cada vértice apenas uma única vez, isso para todos os vértices eu verifico apenas uma única vez. Por exemplo, o A, eu visitei a lista de adjacência uma única vez, que eu descobri que tinha o B, o C e o D. O B, eu descobri que a lista de adjacentes dele só tinha o quê? O E. E assim por diante, perfeito? O C só tinha um F, então eu visitei apenas uma vez, né? Então, ou seja, eu não acesso ela mais de uma vez, consegue me entender? Por exemplo, quando eu descobri os vértices adjacentes de A, né, eu vi que era o quê? B, C e D, né? Igual no exemplo aqui, eu vi que os vértices adjacentes de A eram o quê? B, C e D, perfeito? Então, eu só percorri ela apenas uma vez, então acaba que esse for aqui vai ser executado O de E, tá bom? Então, custo total aí computacional, né? O custo computacional total aí vai ser dado por O de V mais E. Perfeito, pessoal? E assim eu encerro, então, a nossa videoaula de hoje, referente aí à busca em largura, tá bom?
Bom, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.